passada, das atividades da aula passada, para nós já finalizarmos o nosso capítulo 4 de inglês e já nos preparar para a nossa prova. Página 28, você iria colocar as palavras do singular para o plural e as que já estavam no plural para o singular. Então, girl, você iria escrever girls. Aí já tem o plural de boys, você iria colocar o singular boy. Man, que é homem, você iria escrever o plural man. Nós já temos o plural, que é women, mulheres, você iria escrever woman, mulher. Nós temos child, que é criança, você iria escrever o plural children. Person, pessoa, você iria escrever o plural people, pessoas. Nós já temos o plural de tomatoes, que são tomates, você iria escrever o singular tomato. Nós temos potato, você iria escrever o plural potatoes. Nós temos beijos, que é o kissers, que é o plural, você iria escrever o singular kiss. Nós temos watch, que é o relógio, você iria escrever no plural watches. Nós temos buses, que são os ônibus, você iria escrever o singular bus. Nós temos box, que é caixa, você iria escrever o plural boxes. Nós temos dishers, que são os pratos, você iria escrever o singular dish. Nós temos day, que é dia, você iria escrever o plural days. Nós temos keys, que são chaves, você iria escrever o singular key. Nós temos baby, que é bebê, no singular, você iria escrever o plural babies. E nós temos cities, que são as cidades, você iria escrever o singular city, tá certo? Lembrando que tem palavras que começam com Y, mas o final dela vai estar diferente. Nós temos que observar se aqui na frente é consoante ou vogal. Se for consoante, o vogal, o plural vai ser com I-E-S. Plural de city é cities, desse jeito. Já o singular de baby, que também começa com Y, aqui é o mesmo, né? Pronto, que, vem aqui, melhor. É só acrescentar o S no final, não é I, é S. Porque aqui na frente do Y tem uma vogal. Então, são coisas que nós devemos estar atentos e prestar atenção. Página 29. There is one child, uma criança. There are 5, você iria escrever children. Está até aqui a palavra children. Crianças no plural. There is one balloon, há um balão. There is 10 balloons. Há 10 balões. É só colocar o S no final. There is one man running. Há um homem correndo com M-A-N. There are 2 men running. Há 2 homens correndo. There is one person at the party. Há uma pessoa na festa. E embaixo você iria escrever a frase toda, trocando there is por there are e dizendo quantas pessoas estariam. Então ficaria there are 39 people at the party. Há 39 pessoas na festa. Somente isso. E aqui embaixo, por último, você iria encontrar as 10 palavras no plural, né? Plural. Tá bom? Hoje você vai passar para a página 30, para nós darmos continuidade. Nós vamos fazer hoje as páginas 30, 31 e 32 para finalizar já caderno 3, capítulo 4. Aqui tem na 30, preencha as lacunas adequadamente, depois pratique em dupla. Bora lá, nós vamos fazer agora. How many, você vai escrever many, M-A-N-Y. Lembrando que se o vídeo estiver muito acelerado, você pode voltar, pausar para você entender melhor. How many countries are there in North America? Quantos países há na América do Norte? É a pergunta. Então, primeiro seria escrever many,
A-N-Y. E aqui no segundo tracinho, I-N. Aí aqui embaixo vem a resposta. There are 3 countries in North America. Há 3 países na América do Norte. Então, there are, que você escreveu there, T-H-E-R-E, e countries, tá certo? Países em inglês, que já até está aqui em cima. B. How many colors are there in a rainbow? Quantas cores há no arco-íris? Então, você vai colocar how, H-O-W, né? E o there, T-H-E-E-R. A resposta, there are 7 colors in a rainbow. Há 7 cores no arco-íris. There are, você vai completar com are. E aqui no final, rainbow, que é o arco-íris, já está escrito aqui. C. How many months are there in a year? Months é meses em inglês. M-O-N-T-H-S. Está até escrito aqui embaixo na resposta. Are there in a year? Em um ano. Y-E-A-R. Agora que você vai escrever em cima, já está aqui também embaixo. Resposta. There are, você vai escrever 12, que são 12 em inglês, months in a year. Tem que colocar o A aqui porque é em um ano. Tá certo? A é uma. B. How many capitals are there in a state? Quantas capitais há em um estado? Tá certo? Então, how many, how aqui H-O-W, e aqui o are, A-R-E, porque o are a gente usa para o plural, is para o singular. E a resposta é, there is only one capital in a state. Então, há uma capital, tá certo? No estado. Por exemplo, Ceará tem um estado, Ceará é o estado, tem a capital que é Fortaleza, tá certo? Então, there is only one capital in a state. Somente isso. Na número 4, você vai reescrever as frases corrigindo os erros. How many pencils are there in your pencil case? Aqui quer saber quantos lápis há no seu estojo. Só que aqui, how many pencil? Está perguntando quantos lápis. Eu não pergunto quantos lápis. Porque no português, um lápis é como se já estivesse no plural. 2 lápis é como se também já estivesse no plural. Mas quando eu quero perguntar de cadeira, eu pergunto quantas cadeiras, quantos ventiladores, não é quantos ventiladores, quantas cadeiras, não é? Então aqui tem how many pencils, o certo é how many pencils are there in your pencil case? E aí você vai reescrever a frase. B. How many days is there in a week? How many days, que está no plural, então não é are, não é is there, é are there. Tem que trocar o is pelo are. C. How many students there are in your classroom? Tia, onde é que está o erro nesse? How many students there are in your classroom? Porque é uma pergunta, tem lá ponto de interrogação. Se a pergunta não é there are there. Para responder é que o there vem na frente. Então aqui está errado por isso. D. There are 24 hours in a day. There are 24 hours in a day. Que está dizendo, ó, há 24 horas num dia. Sendo que é 24 horas no dia, tá certo? Então o erro está no hour. Você vai colocar hours, é só o S no final. De horas em inglês. There is 31 days in October. There is 31 days in October. Aqui a frase quer dizer há 31 dias em outubro. Só que ele usou there is. Você tem que usar o there are, plural. E o último, there are 4 seasons in a year. Aqui quer dizer há 4 estações no ano. Só que esqueceu de colocar o season no plural e deixar seasons. There are 4 seasons in a year. Então, são essas questões de plural, singular, que você deve estar atento, tá certo? Na forma que se pergunta, na pergunta how many are there, para a resposta there are. Entendeu? Essas questões nós devemos estar ligados.
31. Observe a imagem completa as lacunas com o plural das palavras sugeridas e depois responda as perguntas. How many? Tá vendo aqui ó, que entre parênteses tem uma palavra? Você vai usar essa palavra que está entre parênteses para colocar aqui ela no plural. Então, how many tem boys? Ela tá boys. Are there in the picture? Quantos meninos há na foto? E aí você vai contar quantos meninos tem e vai responder. There are, coloca o número em inglês, depois boys. Então, aqui no caso, contando rapidinho, são 4 meninos, então there are 4 boys. Na parte de baixo, quando você for responder, ou você vai usar o there is ou there are. Você vai responder para o singular, coloca there is. Você vai responder para o plural, coloca there are. Tá certo? Aqui, how many tem girl dentro do parênteses, então você vai colocar girls. How many girls are there in the picture? Quantas meninas há na foto? Você vai contar e vai escrever aqui, tá bom? Sempre em cima, colocando o plural e embaixo, respondendo, sempre usando there is ou there are. Hoje é somente isso não, me enganei. Nós temos a 32 e esquecendo. Última página de hoje, 32 tem. Escreva perguntas e respostas de acordo com as imagens do quadro. Siga o modelo. Letra A, nós temos birds, que são os pássaros. Aí tem how many birds are there? Quantos pássaros há? Aí a resposta, there are, aí a pessoa contou, claro, viu quantos pássaros. There are 11 birds, há 11 pássaros. Então aqui tem erasers, que são borrachas, balls, bolas, kites, pipas e cachorros, tá certo? Dogs. Então você vai fazer pergunta e resposta, sempre de acordo com o que está aqui nesse quadro. Você vai ter que contar para saber quantos cachorros, lápis, pipas, enfim. Somente isso, tá bom? Agora sim, nós vamos nos despedindo e nós nos encontramos numa próxima revisão para a nossa prova, que a nossa prova está chegando, tá certo? Bye, bye!